segue o profeta, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Adão foi um profeta, Deus o ordenou. No jardim do Éden viveu e plantou. As pessoas de hoje descendentes são desse patriarca, nosso pai Adão. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta, não vais errar. Enoque foi profeta em sua Sião, onde o povo tinha puro coração. Quando esse povo nunca mais pecou, nosso Pai Celeste logo transladou. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta, não vais errar. Noé foi um profeta chamado a pregar arrependimento sem desanimar, mas ninguém ouviu, Noé pregou em vão. Só clamaram quando veio a inundação. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta, não vais errar. Abraão, o profeta, suplicou a Deus que lhe desse um filho e Isaque nasceu. Isaque gerou Jacó, que é Israel, que teve 12 filhos, as tribos de Israel. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta, não vais errar. Moisés foi um profeta que Israel guiou a terra prometida onde habitou. Desobediente o povo se mostrou, por 40 anos no deserto andou. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta, não vais errar. Samuel era menino quando foi chamado, Ana sua mãe o havia consagrado. E no tabernáculo Samuel escutou Deus chamar seu nome e disse: aqui estou. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta, não vais errar. Jonas, um profeta, procurou fugir, mas logo entendeu que precisava ouvir, ser obediente às ordens de Deus. Lá dentro do peixe Jonas aprendeu. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta, não vais errar. Jonas, um profeta, procurou fugir, mas logo entendeu que precisava ouvir, ser obediente às ordens de Deus. Lá dentro do peixe Jonas aprendeu. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta, não vais errar. Hoje pelo mundo há grande confusão, as notícias causam preocupação, mas podemos ter segura orientação se aos profetas de hoje dermos atenção. Segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar. Segue o profeta,